Boa tarde a todos e a todas, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de História, mas antes eu queria dar algumas orientações. A partir dessa aula, nós vamos ter alguns momentos de correção de atividades. Então, por exemplo, hoje a gente vai corrigir, eu vou deixar aí a correção das atividades que vocês fizeram no livro. Então, o que eu peço para vocês quando eu comentar lá e colocar a resposta, necessariamente a sua resposta não tem que estar igual, tem que fazer o mesmo sentido que está proposto lá. Então, às vezes, você escreveu de um jeito totalmente diferente, mas ao responder, você explica a mesma coisa que eu estou comentando. Então, quando vocês verem as correções aqui na sequência, pausa se quiser, vê o que eu respondi. E aí, olhem a atividade de vocês. Se tiver, não faz sentido, tá faltando alguma informação, vocês completem. Lembrando que não é porque é correção que vocês irão pegar a caneta de vocês e colocar lá o certinho, tá? É só pra verificar e arrumar e já dando sequência, ver se tá certo ou não. Quando nós retornarmos aí às atividades presencialmente, que espero que não demore tanto, aí sim eu vou verificar e vejo certinho. Tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, e é isso. Vamos lá, então. Primeira atividade que eu pedi para vocês fazerem é o exercício 2, aí da página 35. Então, o que acontece com o monopólio comercial? Com a chegada de Dom João, o monopólio é rompido. Então, a partir de agora, não existiria mais essa comercialização só entre Portugal e Brasil, mas sim comercialização com outros países. Questão 3 dessa página. Quais reformas e inovações? Aí vocês vão colocar todas aquelas que aparecem no livro. Então, a biblioteca, o museu, o abastecimento, o transporte, que é aí citado dessas obras realizadas por Dom João. Na quarta dessa mesma página, por que ele realizou tantas inovações? Porque para a corte, para a família real, não tinha aí condições adequadas, como eles julgavam aí no período, para eles viverem nesse local. Então, para ele, se fez necessário readaptar aí a cidade do Rio de Janeiro, certo? Lá na página 37, que falava da questão da independência, só tínhamos uma única questão para fazer, que é porque eles se romperam politicamente. Então, o que era importante falar? Que nós tínhamos aí um grupo que não concordava com o retorno aí daquele monopólio comercial que tinha acabado com a chegada de Dom João e que o país tivesse aí sua independência. Então, ele incentiva Dom João a proclamar a independência, certo? Com a derrota de Napoleão, as coisas se acalmam em Portugal. Dom João VI é chamado de volta, mas deixa seu filho Dom Pedro I por aqui. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas continua dependente dos empréstimos da Inglaterra, do sistema escravocrata e dos senhores de engenho. Depois da gente retomar aí o que a gente viu na outra aula, então, agora somos um país independente, com suas próprias leis e todas as definições aí. Só que precisamos olhar quais foram as mudanças que acontecem, pensando aí para a sociedade nesse período. Então, na maioria da população brasileira naquele período, depois de 1822, mudou alguma coisa? Então, a gente vai ver agora. Primeiro ponto, precisamos lembrar quem era essa maioria da população. Então, a maioria da população era formada por escravos e pessoas livres. E essa parcela da população eram responsáveis aí pela realização da maioria dos trabalhos manuais que aconteciam aqui no território brasileiro. Em quais locais nós podemos falar aí desses trabalhadores escravos? Aí são diversos que nós tínhamos naquele período, tanto no engenho, nas minas, nas roças, as atividades domésticas,
nas ruas das cidades e tantas outras possibilidades. Quem fazia o trabalho pesado, o trabalho braçal, manual, eram os escravos. Nesse período surgiu aí o chamado escravo de ganho. Então era trabalhadores escravizados que realizavam atividades para seus senhores, podendo ser artesão, carregador de carga, vendedores, ambulantes, entre outras. O que consistia aí no trabalho desse escravo de ganho? Então, o seu senhor, ele determinava aí sempre, para uma semana, um mês, a quantia sobre aquele trabalho que esse escravo deveria devolver a ele. Então, o que alguns escravos faziam? Quando eles conseguiam ganhar mais do valor combinado, esse valor aí a mais poderia permanecer para o escravo. Então, seria uma possibilidade do escravo de ganho, como ele tem um percentual que poderia ficar com ele, ele poderia comprar a sua alforria, ou seja, comprar a sua própria liberdade. Agora nós vamos para o conteúdo da página 50 aí do livro de vocês, que fala sobre o primeiro reinado. Nós vimos até então aí o processo de independência, o rompimento de Brasil politicamente com Portugal. Já que isso aconteceu, nós vamos ter aí um novo período e uma nova fase para o Brasil. Este período vai ser chamado aí de primeiro reinado, porque nós temos Dom Pedro como imperador e vai durar entre o ano de 1822, então depois da proclamação da independência, até 1831, quando acaba o seu governo aqui no Brasil. Então esse é o período aí do chamado primeiro reinado. Agora, como nós estamos nessa fase, o Brasil ele acaba adotando uma monarquia. Então, ele continua, o Brasil, no caso, continua sendo governado aí por um membro da família real, porém, não tem aquela ligação com Portugal, dependendo de Portugal. Só Dom Pedro aqui, que tomam aí todas as decisões e determinações para o Brasil. Ao falar de monarquia, a gente precisa entender bem qual é a diferença aí dessa forma de governo adotada naquele período, que é bem diferente do governo que nós temos hoje. Então, hoje nós temos a forma de governo adotada é uma república. Então, o que é uma república? É quando o chefe de Estado, então aquele que está governando, ele foi eleito pelo povo por meio das eleições e ficará aí no governo pelo tempo determinado. Então, no caso da presidência, 4 anos, e aí vai. Já no caso da monarquia, que é diferente aí dessas características de república que foi adotado lá no primeiro reinado, o que acontece? Quem vai ser esse chefe aí de Estado, esse governante? No caso, é o rei, ou também chamado aí de monarca. Ele, essa forma de governo é hereditário, então é passado de família, de geração em geração, e é vitalício, ele fica até morrer ou até aí estiver presente nesse trono, certo? Então essas são as características que são bem diferentes aí da forma de governo que era e que nós temos hoje. Nesse momento, nós temos aí a elaboração da primeira Constituição brasileira. Então, primeiro, o que é a Constituição? É o conjunto de leis para definir tanto os direitos quanto os deveres de todos e também aí as funções de cada setor do governo. Hoje nós temos uma Constituição? Sim, porém é uma outra Constituição, nós vamos ver aí mais para frente, que ao longo da história do Brasil, nós tivemos outras constituições e cada uma aí com elementos próprios, tá? Então, mas aqui no caso nós vamos ver aí a elaboração da primeira. Então, vamos ver como aconteceu este processo. E o Poder Legislativo finalmente chega às nossas terras. A Câmara dos Deputados e o Senado são criados pela primeira Constituição brasileira promulgada em 1824. Inicialmente elaborada por uma Assembleia Constituinte, ela tem uma história curiosa.
O texto final não agradou o imperador Dom Pedro I, que, indignado, acabou com a Assembleia, prendeu e exilou alguns deputados e mandou escrever outra carta, inventando uma moda que seria imitada algumas vezes em nossa história. O primeiro reinado, ele vai durar aí, o governo de Dom Pedro I, 9 anos. Então, nós vimos lá quem começa em 1822 e vai encerrar agora em 1831. Mas o que acontece para chegar ao fim desse governo? Então, nesse momento, nós temos aí Dom Pedro I se aproximando de alguns grupos que vão apoiar o processo de recolonização. Então, lembrando que recolonizar é voltar a ser uma colônia de Portugal. E, diante dessa aproximação, acaba gerando aí dentro do governo de Dom Pedro algumas disputas. E isso vai deixar Dom Pedro I sem força política para enfrentar aí os seus adversários. E diante desse contexto aí, ele acaba abdicando do trono em 1831, abril de 1831, e retorna a Portugal. Quem vai permanecer agora nesse governo, deveria pelo menos, a gente vai ver que não é simplesmente assim que acontece, vai ser seu filho, Pedro de Alcântara. Na época, seu filho tinha 9 anos de idade. Pessoas amadas, hoje ficamos por aqui. Então, façam aí a leitura do texto, realizem as atividades que eu solicitei lá na agenda e bom estudo para vocês, certo? Uma ótima semana e até a nossa próxima aula.